Aleluia, né? Domingo abençoado, da ressurreição, aleluia. Comeram muito ovo de Páscoa, né, os irmãos aí? Aleluia. Romanos, capítulo 11 e versículo 36. Amém? Onze 36. Sim, ali, né? Diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos. Amém. Né? Mateus capítulo 27, em nome de Jesus, 27 e a partir do 45. Vai falar sobre a morte, né, do nosso Senhor. 27. E 45. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. E continuando, né? Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Louvado seja Deus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, e eram as quais que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no túmulo novo que fizera a abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele
embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus, né? Aqui, a Bíblia está dizendo, meu irmão, que está falando a respeito da morte, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? A gente sabe que Jesus, ele veio, né, nesta terra. João vai dizer no capítulo 1, versículo 1, que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, né? Ele habitou com os homens no meio da humanidade. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, aleluia, ele tinha um trabalho, ele veio cumprir, aleluia, ele tinha uma tarefa, né? E a tarefa que foi aplicada a ele era uma tarefa dele trocar, substituir, dele ir até a cruz, por mim e por você. E sempre que ele andava com os seus discípulos, ele vinha sempre preparando os seus discípulos para determinado momento, para que os discípulos eles não viessem ser pegos de surpresa, louvado seja Deus. Mas era necessário que, segundo as Escrituras que fala lá em Isaías, que era necessário que ele passasse por isso, que ele viessem a padecer. Isaías fala no 53 de Isaías. Peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Louvado seja Deus. Capítulo 53. Vou botar na tela? Em nome de Jesus. Que diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olha só, olhámos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Essa é na versão NVI? É não, né? Que agradasse. NVI, né? Pronto, eu estou mais acostumada com essa. E ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, né? A palavra ela está dizendo que Jesus, ele não tinha, os homens olhavam para ele, aleluia, e não via beleza, não via algo que atraísse as pessoas. Mas, irmãos, ele ali estava diante daquela humanidade, daquelas pessoas, né, naquele tempo, do povo judeu, porque Jesus ele veio para confundir, né, as pessoas, porque as pessoas elas estavam esperando, aleluia, o Messias, achava que ele vinha como um rei, com uma coroa, como Davi, louvado seja Deus, como os reis do passado. Mas Jesus ele veio para fazer a diferença. A Bíblia diz que ele era o modelo do Pai de Deus, que a Bíblia está dizendo aqui que ele não tinha aparência, que ele não tinha beleza, ele não tinha, aleluia, formosura, louvado seja Deus. Mas, irmãos, aleluia, as pessoas que Jesus ele tinha algo diferente, porque a Bíblia diz que ele falava diferente, ele ensinava diferente, amém? Ele tinha um toque diferente, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele foi ungido, aleluia, ele foi ungido para um propósito.
Ele foi ungido para um trabalho. Aleluia. E as pessoas, irmãos, ele não tinha aparência, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus nele. Era o diferencial. A Bíblia diz que quando Jesus ele ia ministrar em uma certa sinagoga, em certo templo, as pessoas olhavam para ele. Ele foi criado em Nazaré como criança, ele viveu. E a Bíblia diz que quando ele chegou em determinado momento lá na sua cidade, as pessoas não quiseram aceitá-lo, porque, aleluia, porque elas ficavam abismadas quando ele abria sua boca. Como é que pode esse homem, a gente viu ele nascer aqui, a gente viu ele crescer conosco, ele brincava com os nossos filhos, mas só que Jesus, ele tinha um propósito, meu irmão. Amém? A gente vivemos aqui, a gente estamos aqui, mas cada um de nós, a gente temos um propósito, e a gente temos um chamado e uma vocação. Aleluia. Se ainda não chegou, se prepare que vai chegar. Amém, meu irmão? Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele passou por um preparo, ele assumiu, com 30 anos de idade, ele deu início ao seu ministério de 3 anos. E ele começou, meu irmão, a Bíblia diz que é interessante que quando eu leio a Bíblia, ela vai dizer que, aleluia, que ele andava no poder do Espírito de Deus. Jesus deixava o Espírito Santo guiar ele. Amém? Não era ele por ele mesmo, mas ele se deixava ser guiado pelo Espírito de Deus. Coisa boa, irmãos, é quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluia! Quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele andou como Jesus de Nazaré, foi ungido com o poder do Espírito Santo e andou por todas as partes, curando, aleluia, operando, expulsando demônio, ensinando, aleluia, preparando os seus discípulos, preparando, aleluia, louvado seja Deus. Mas ele dizia, olha, é o seguinte, eu vou para Jerusalém e eu vou ter que enfrentar a cruz, eu vou ter que assumir, eu vou ter que substituir, aleluia, eu vou ter que trocar de lugar com vocês. Muitas vezes Pedro disse, não, Senhor, mas, aleluia, é longe do Senhor tal coisa. Ele disse, olha, Satanás, para trás de mim, porque você não conhece as coisas de Deus. Amém? Ele veio com um propósito, ele tinha um propósito, ele tinha uma finalidade. E a finalidade dele, meu irmão, era tomar o reino. Aleluia. Aquilo que foi perdido por Adão, aquilo que foi do Adão deu para o inimigo, ele veio para tomar de volta e entregar para mim, para você, como igreja. Aleluia. Agora teve um preço. Aleluia. Teve um derramamento de sangue. Aleluia. Teve escárnio, teve, aleluia, açoite, teve zombaria, teve coroa de espinho. Louvado seja Deus. Jesus passou por uma morte infame na época. Aleluia. Ele passou pela morte de cruz, aonde, aleluia, eram os maiores daquela época, os piores ladrões, os piores homens daquela época. Aleluia, passava por esse tipo, aleluia, de morte. Louvado seja Deus. A crucificação, aonde o cara era exposto, era humilhado, era arrastado, era obrigado a carregar a cruz no meio das vielas, no meio da rua. Imagina ali um inocente, Jesus carregando, passando por isso, por mim, por você, meu irmão. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, meu irmão, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Ainda que muitos naquela época, os seus opositores, os seus, aleluia, aleluia, os homens da época, os inimigos de Cristo não queriam que,
aleluia, queriam de toda forma prender, tentaram segurar, colocaram guardas, lacraram a porta do túmulo, aleluia, mas não adiantou, porque ele tinha que ressuscitar. Amém? Aleluia. Quem ressuscitou com ele aqui? Eu ressuscitei. Aleluia. Ele tinha que ressuscitar, meu irmão. Aleluia, porque na ressurreição dele, ele nos deu vida. Na ressurreição dele, aleluia, ele nos deu, aleluia, louvado seja Deus, uma dignidade de novo homem, de nova mulher. Aleluia, louvado seja Deus. E o hino diz que a morte, ela não conseguiu deter o meu Senhor, o autor da vida. Louvado seja Deus. Ainda que colocasse guarda, lacrar a porta do túmulo, mas ao terceiro dia ele tinha que ressuscitar. Aleluia. Ao terceiro dia as mulheres foram lá. A Bíblia vai dizer aqui, acompanhe comigo no livro de Mateus, no capítulo 28, em nome de Jesus, a partir do 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você crê, meu irmão? A Bíblia diz que o anjo acampa-se ao teu e ao meu redor. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos são seres que eles servem à igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Nenhum mal chegará até você, nem praga alguma, porque, aleluia, você está, meu irmão, com o anjo do Senhor 24 horas, aleluia, ali ao seu redor. Louvado seja Deus. E diz assim: pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: olha, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa, digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como eu disse. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele é fiel. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o anjo veio, removeu a pedra, aleluia, abriu o túmulo, e eles sentaram lá em cima da pedra. Os guardas ficaram sem entender, porque as coisas espirituais, né, pastor? Aleluia, o homem natural não entende. Aleluia. Mas ele deu a palavra dele, e ele a Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Amém? E ele está conosco. Louvado seja Deus. Põe a sua fé, confia em Jesus, porque Jesus, ele é o único que ele nunca vai decepcionar você e nem a mim. Eu posso falhar com você, o homem pode falhar, mas se você olhar para a cruz, aleluia, eu tenho certeza, meu irmão, que Jesus vai vir e a gente vai subir com ele, porque é essa a promessa, é essa a esperança que nós temos, aleluia, de um dia, aleluia, a gente se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que Deus, ele vai transformar os nossos corpos,
Amém? Nossos corpos mortais, os nossos corpos que muitas vezes estamos, aleluia, cansados, afadigados, por um corpo glorioso, meu irmão. Por um corpo glorioso. Imagine um corpo que nunca vai adoecer, um corpo que nunca vai envelhecer. Louvado seja Deus. E você nunca mais vai chorar. Amém? Hoje a gente chora, gememos e choramos, mas a Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor. Glória a Deus. A irmã Priscila